Fala, meus amigos e minhas amigas, eu tava com saudade de gravar pra vocês. Como vocês sabem, todas as segundas eu faço a minha live às 7h30 da noite. Mas, infelizmente, por conta dessa crise do coronavírus, eu não tive simplesmente tempo para gravar, nem para fazer mídias sociais nesses últimos dias. Como vocês sabem, eu tenho o meu restaurante, o Restaurante Drummond, e eu tava completamente focado em transformar a minha empresa e em fazer tudo que eu pudesse fazer, que tivesse ao meu alcance, para que a gente pudesse sobreviver a essa crise. Então a gente mudou completamente a cara da empresa. Enfim, eu vou contar com mais detalhes aí o que a gente fez, mas a gente mudou completamente tudo e está operando atualmente somente com delivery. E como vocês podem ver, esse vídeo ele não está sendo uma live, ele não está sendo gravado ao vivo, ele está sendo gravado por uma série de razões. As principais são: é uma live que tem muita informação, muito detalhe, e eu queria fazer um vídeo editado para ele ser muito preciso, para que ele tenha poucas, se possível até nenhuma falha de informação, porque é um momento muito importante para todo mundo que é gestor de restaurante, e eu queria fazer o meu papel nesse momento da melhor forma possível. E um outro bom motivo é que enquanto a gente fala, meu restaurante está operando no delivery, então existe uma pequena possibilidade de alguém me ligar, de alguém perguntar alguma coisa que eu preciso responder na hora. Quando eu estou fazendo uma live, infelizmente, eu preciso estar 100% focado. Em um vídeo gravado, caso tenha alguma emergência, eu consigo parar e continuar esse vídeo em um outro momento. Então, conto com a paciência de vocês e com que vocês entendam que é por que não é gravado, porque não é ao vivo esse vídeo. Bom, vamos agora para o que interessa. O assunto do vídeo de hoje é gestor de restaurante, ou seja, uma mensagem para todo gestor de restaurante. O que você deve fazer e deve saber durante a crise do coronavírus, tá? E esse é um vídeo baseado em tudo que eu tenho feito nos últimos dias e tenho estudado. Afinal de contas, eu tenho assessoria dos advogados também que me ajudam muito nessa hora tão difícil. Antes da gente começar o vídeo de fato, deixa eu dar alguns avisos que são muito importantes para que vocês consigam consumir todo o conteúdo da melhor forma. Primeiro, esse vídeo está sendo gravado no dia 25/3. Então, se você assistir esse vídeo posteriormente a essa data, pode ser que já exista alguma informação diferente das que eu estou passando. A gente sabe que a gente está vivendo tempos muito doidos, então tudo é muito rápido. Eu até tive a maior dificuldade para fazer esse vídeo para vocês, foi justamente juntar as melhores e maiores informações, porque está tudo acontecendo. Muitas das coisas que eu estou colocando agora aconteceram no dia de hoje, de manhã. Então, não é fácil você estudar, não é fácil você entender e mais difícil ainda você passar essas informações para alguém, E muitas das soluções que eu estou passando aqui para vocês são as soluções que funcionam para mim, Às vezes, ela não vai funcionar para você, então sempre tem esse aviso, Tudo que eu estou te falando não são coisas que eu estou inventando, que eu estou pensando que poderiam funcionar. Na verdade, são coisas que eu tenho feito e tem funcionado para mim. Então, eu queria dividir tudo isso com vocês para que vocês possam fazer no restaurante de vocês também. E a parte jurídica, que vai ser no final desse vídeo, ela foi muito baseada nas orientações que os meus advogados passaram para mim. Então, vai ser uma parte que vai ser mais lida da minha parte, mas eu tentei resumir de tudo que eu entendi e tudo que eu tenho aplicado, o que você pode fazer de repente no seu restaurante para que você ganhe mais fôlego nesse momento que ele é tão complicado. Primeiro ponto muito importante é que você deve agir. Chegou a hora de você tomar uma ação. Por quê? Se você fechar o seu restaurante e der férias coletivas para todo mundo, a sua entrada de caixa ela vai parar. E com a entrada de caixa parando, vai ser muito difícil de você superar essa crise, a não ser que você tenha muito caixa guardado, a não ser que venha alguma medida de ajuda mais específica do governo para o nosso setor. Enfim, tudo isso são cenários pouco prováveis ou cenários que não são para todos e talvez nem aconteçam, então eu prefiro que você tente agir. Então você precisa e chegou a hora de você transformar a sua empresa. Você não é mais só um restaurante, você é uma empresa de entrega, você é uma empresa que entrega comida para os seus clientes. Você precisa começar o seu delivery para ontem. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes você nunca fez isso, mas pelo menos você deve tentar. Os pontos positivos de você começar o seu delivery agora é que existem muito menos restaurantes abertos. Infelizmente, a grande maioria ou muitos restaurantes nesse momento, dependendo do estado que você tiver, mas pelo menos no meu estado,
foi obrigado a fechar todos os restaurantes, então muitos restaurantes estão completamente fechados. E até um dos motivos de eu fazer esse vídeo é para eu tentar ajudar esses restaurantes que estão fechados nesse momento, porque existe uma oportunidade de você sobreviver a essa crise com um pouco mais de conforto, melhor do que você ficar fechado, né? Então, você precisa entender também que os restaurantes de hoje em dia, ou seja, os clientes de restaurante hoje em dia, eles só têm a opção de pedir em delivery. Na maioria dos estados, até por isso que eu coloquei esse asterisco aí. Na maioria dos estados está proibido de você abrir o seu restaurante nesse momento. Você só pode operar com delivery, alguns podem até você buscar no restaurante, né? Então, você precisa entender que o público de delivery, ele está maior. Não só porque tem menos restaurantes abertos, mas porque os clientes que são de restaurante normalmente, eles só têm a opção de delivery, ou seja, tem aquela pessoa que às vezes prefere comer no restaurante, ele vai eventualmente pedir no seu delivery porque ele gosta de uma comida uma comida que ele não pode fazer na casa dele, né? Então ficou mais fácil, de uma maneira geral, de você vender no delivery. Então tem uma oportunidade aí, não é tão difícil quanto você imagina, né? E existe ainda um pânico inicial. Tudo é muito novo, o medo ele é real para a maioria das pessoas. Muita gente não entende muito bem o que está acontecendo. Mas essa histeria, esse pânico, ele tende a diminuir ao longo do tempo. Toda crise ela é passageira, toda pandemia ela é passageira, né? E ainda existe um estudo que, eu nem escrevi isso, mas fica aqui, enfim, para vocês pesquisarem, e não existe nada comprovando que a comida ela é um autotransmissor de doenças. Existe até uma matéria na Veja que você pode assistir, você pode ler, né? E que a comida ela realmente é uma opção segura para as pessoas. Ou seja, o delivery é uma opção segura para as pessoas terem na casa delas sem contrair essa doença, né? Então, e mesmo pensando no cenário onde que vão ser liberadas as operações de restaurante, provavelmente algumas pessoas, muitas delas, ainda ficarão receosas de pedir, de ir a restaurantes por um tempo. Existe essa possibilidade. Vamos lá, vamos supor que você imagine que o seu restaurante ele vai ser liberado para operar na semana que vem ou daqui a 2 semanas, então você prefere dar férias coletivas. Tudo bem, mas quando for liberado, abrir restaurante novamente, pode ser que muitas pessoas nem queiram ir, estejam receosas, queiram evitar lugares que tenham aglomerações por um tempo. Então, elas vão buscar ainda o delivery, por mais que o restaurante possa abrir. Então, é provável que fique forte esse delivery ainda por um tempo, né? E talvez para sempre, porque muitas pessoas tinham receio de pedir delivery e agora estão vendo que essa é uma opção viável, que é uma nova experiência que essas pessoas podem pedir nas casas delas. E você tem que saber o seguinte, se você decide por não fazer delivery, você tomou a decisão do seu cliente de não consumir do seu restaurante. Se você fizer o seu delivery, você está dando a opção. O seu cliente ele vai poder, de repente, pedir do seu restaurante dentre todas as opções. Agora, se você não faz, você só tem uma certeza de que o seu cliente não vai consumir de você nesse tempo que você está fechado. Indo agora para a parte mais operacional do delivery, tá? Uma coisa que você precisa entender é o seguinte, se você já tinha delivery, ótimo. Você já tem expertise, chegou a sua hora de brilhar. Parece que você já estava preparado para esse momento, então você já tem experiência, você já tem expertise, só precisa de repente contratar mais entregadores e você otimizar um pouco mais ainda a sua operação, se preparar para um fluxo maior, porque provavelmente já está acontecendo com muitos restaurantes, o fluxo de delivery está aumentando consideravelmente, né? Por aqueles motivos que a gente falou na parte anterior dessa aula. Agora, nos casos das pessoas que nunca fizeram delivery no seu restaurante, que eu imagino que grande parte do vídeo de hoje é destinado para essas pessoas que estão completamente perdidas e estão decidindo por não agir, por não fazer delivery no seu restaurante. Você precisa, primeiro de tudo, repensar a sua estrutura. Por exemplo, você tem que encarar o seu restaurante agora como o seguinte: atendimento, ou seja, vai ser a pessoa que vai atender o telefone ou vai receber um pedido num aplicativo. Ela vai passar para a cozinha esse pedido, que vai preparar, embalar e deixar pronto o seu pedido, que vai vir o entregador. É quase como que o atendimento e a cozinha, eles são... o atendimento ele é quase que um garçom seu,
que tira o pedido, que entende, e o entregador é o garçom que leva, né? Você tem que pensar mais ou menos assim, adaptar. A estrutura do delivery é diferente do restaurante, que tem o garçom que tira os pedidos, que vende as coisas, a cozinha prepara, e depois o garçom mesmo leva, ou então você tem um auxiliar de garçom que leva, enfim, cada estrutura é de uma forma, mas a estrutura de delivery ela é diferente. A primeira coisa que você tem que fazer para você criar o seu delivery é entender essa estrutura. Ou seja, você precisa ter uma pessoa que vai ser responsável, sim, pelo atendimento, vai atender as ligações, vai tirar os pedidos. Você vai ter que ter a sua equipe de cozinha pronta para fazer esses pedidos, para colocar na ordem que saem as comandas corretas e até botar a comida, embalar a comida, tudo certinho, tá? E o seu entregador, você vai ter que ter um entregador talvez fixo, ou você, de repente, estudar as opções de você terceirizar, ou seja, via empresas que terceirizam esse tipo de serviço. Então você vai ter que estudar aí mais ou menos qual vai ser a melhor opção para você. Eu recomendo que você tenha pelo menos um entregador próprio. Por quê? Porque esse entregador próprio, ele pode ser treinado por você para que ele higienize a máquina, para que ele tome os cuidados necessários, ainda mais nessa época. A gente não sabe o que os entregadores de aplicativos vão fazer nessa hora. Então, é bem bacana que você treine o seu motoboy, que você tenha um motoboy próprio, que você treine o seu entregador para que ele faça as coisas da melhor forma possível, tá? Uma outra medida que você tem que pensar, principalmente se você não tem ainda um delivery, é que você precisa ter um espaço para você embalar e para você ensacar os pedidos, né? Na cozinha, às vezes o garçom ele leva direto da cozinha para a mesa do seu cliente. Agora ele vai ter que ser pronto ali na cozinha, colocar a comida dentro das embalagens, mas você tem que depois pregar, botar um adesivo nessas embalagens, tem que colocar na sacola, colocar a comandinha ali, tem que ser feito e tem que ser criado um espaço para isso. Para quê? Para que possa ser otimizado toda essa logística do delivery. Então, tem que criar espaço e melhorar a logística como um todo. Você, às vezes, que tem um pouco mais de senso de logística, você que entende um pouco mais dinâmico, precisa pensar nessa logística do seu delivery. Ou que você tem uma pessoa que já tem experiência com delivery na sua equipe, ou que você contrate de repente alguém com experiência em delivery para pensar essa logística para você. Porque não basta às vezes a sua equipe de cozinha ser muito boa no que ela faz e o atendente ser rápido. A logística de que passa daqui, do atendimento para a cozinha, depois para o entregador, ela tem que ser muito rápida, então ela precisa ser otimizada, ela precisa ser pensada, então essa logística ela precisa ser melhorada e precisa ser pensada para ser o mais rápido possível, né? E nesse caso você sabe, né? Organização é tudo, a organização ajuda muito para que você tenha um delivery de sucesso nesse momento, tá? Então você precisa de uma forma geral ser ágil durante todo esse processo. Óbvio que você não tem que pedir para o seu motoboy ser irresponsável quando ele estiver fazendo as entregas. Lógico que existe um tempo, existe um limite que ele pode alcançar. É óbvio que você não pode pressionar as pessoas que estão no atendimento ou seus cozinheiros para fazer tudo muito rápido, porque pode ser que eles errem durante esse processo e o negócio fica muito pior. Mas o seu processo ele tem que ser pensado e organizado de uma forma que todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, na hora que tem que fazer e consegue fazer tudo muito rápido. Uma outra dica que eu posso te dar é que você pode pensar no seu cardápio mais enxuto e lucrativo nesse momento, né? Principalmente se você não tem experiência em delivery agora, é a oportunidade de repente de você reduzir o seu cardápio e servir somente aqueles pratos que dão mais lucro e você colocar pratos mais enxutos. Por quê? Porque isso facilita a logística da sua cozinha para que você atenda mais rápido e também a margem de lucro do delivery ela tende a ser menor do que do seu restaurante normal, porque você tem custo de embalagem, você tem as taxas que você paga aos aplicativos que não são baratas, então é bacana às vezes você focar só naqueles pratos que te dão mais lucro, né? E também quando você deixa o seu cardápio mais enxuto, a sua cozinha consegue operar mais rápido, consegue fazer as coisas mais fácil, então provavelmente eles vão demorar menos para fazer todos os seus pedidos. Uma outra dica que eu te dou é veja a minha live sobre delivery. Eu faço live toda segunda-feira, às 7h30 da noite, mas, essas lives elas saem do ar depois de uma semana. Então, mas eu deixei essa minha live de delivery, que já fiz tem um tempo, disponível para vocês verem, porque eu achei que isso
iria te ajudar muito agora, nesse momento, caso você queira saber mais coisas sobre delivery. Existem algumas partes ali que talvez você tenha que pular, sobre crescimento do delivery, enfim, uma parte que ela é mais informativa, assim, mas existem muitas dicas ali, muitas coisas que eu faria, então vale a pena, de repente, depois dessa aula, você assistir minha live sobre delivery. Tá aqui no canal, um dos últimos vídeos, você pode ver lá. Pode ser que te ajuda muito, tá? E uma dica final para você fazer o seu delivery, existe um negócio que você consegue fazer no WhatsApp, que o seu motoboy ele consegue compartilhar a live location dele, ou seja, ele consegue compartilhar a localização ao vivo dele. Então ela é muito bacana para que você saiba exatamente onde o motoboy está no momento. Ele fica seguindo o fluxo do seu motoboy, então você consegue ter uma noção, por exemplo, se ele já está voltando, se já consegue mandar o próximo pedido, ou se ele está longe, ou se ele desviou o caminho, não sei. É muito bacana, é muito interessante, veja aí no WhatsApp, eu peço para uma pessoa que entende mais de WhatsApp, como que faz essa live location, que ela é muito interessante para você controlar justamente o fluxo dos seus motoboys. Bom, essa altura você já deve estar careca de saber tudo que você precisa fazer como medidas de prevenção, mas eu achei importante a gente reforçar aqui nesse momento, porque você deve orientar a sua equipe a uma série de coisas que precisam ser feitas agora nesse momento de coronavírus, tá? Algumas delas que você pode usar são luvas higienizadas, máscaras. Eu coloquei um asterisco aí porque não é recomendado você usar máscara, ao menos que você tenha sintomas da doença. Porém, principalmente para o entregador, usar uma máscara pode ser uma medida de prevenção bacana, pelo menos para a parte psicológica dos seus clientes. Então, fica aí a recomendação, de repente você usar uma máscara, eu acho que mal, pelo menos até onde eu sei, não vai fazer. Álcool em gel e álcool 70 e você lavar as mãos o máximo que for possível, tá? No site da Abracel existe um e-book com as melhores práticas e lá tem muita informação bacana para você orientar justamente o seu time. Então, vale de repente você imprimir esse e-book, você ver todas as informações, você se informar aí exatamente as coisas que você precisa fazer e montar uma logística, principalmente de entrada e saída dos seus funcionários. Ou seja, todo funcionário que for entrar no seu restaurante, você orientar ele a primeiro lavar as mãos, fazer isso, fazer aquilo, descartar a luva, né? Isso tudo aí, às vezes, para você pode parecer meio óbvio nesse momento, mas às vezes para os seus funcionários não vai ser. Então é muito bacana você chegar junto deles agora e orientar todo mundo que estiver trabalhando, principalmente o seu entregador. A logística de limpeza ela tem que ser levada muito, muito a sério. Próximo passo que você tem que fazer, você precisa, se você já não estiver, entrar em todos os aplicativos que você puder de entrega de comida. Aqui eu coloquei algum nome dos principais, iFood, Uber Eats, Rappi, enfim. Todos que tiverem disponíveis na sua região, você deve participar. Você tem que entender que, apesar de muitos deles terem taxas muito grandes de cobrança, é melhor você ganhar menos nesse momento do que você não ganhar. Então, esses aplicativos eles trazem mais clientes para você naturalmente, porque é muito mais fácil de um cliente pedir ali via um aplicativo do que ele ter que ligar ou ter que fazer o WhatsApp, enfim. É o que não adianta você batalhar isso. Então, nesse momento, principalmente, você tem que facilitar a vida do seu cliente para que ele peça mais os seus pedidos, tá? Com relação ao iFood, que é o que mais funciona no meu restaurante aqui na minha região, eu trouxe algumas dicas práticas para você já pegar e já fazer na sua empresa. O primeiro delas é a taxa grátis. Eu sei que a sua embalagem ela tem um custo. Eu sei que o seu lucro ele não vai ser tão grande como antes. Mas eu tenho feito esse de você deixar a taxa grátis de entrega e os pedidos estão indo muito rápido. Então essa é uma medida que eu tenho usado que tem funcionado muito bem. De repente faz o teste um dia e você vê se tem alguma diferença para você ou não. Mas quando você coloca a taxa grátis, ele aparece numa aba diferente do iFood que deixa você em destaque. Então isso é muito bacana para que você ganhe mais amplitude no seu delivery. Uma outra coisa que você pode fazer é você deixar uma promoção em algum prato ou em algum combo específico, principalmente naqueles que você tem uma margem de lucro muito grande. Chegou a hora de repente você tirar um pedaço lá, dar uns 20%, 25%, 30% de desconto, para você deixar também o seu restaurante numa aba em destaque específica do iFood que é de promoção. Eu sei que eu sou um daqueles mais contra você fazer promoção, você pode conhecer, mas nessas horas realmente você tem que jogar o jogo e pode ser uma boa você fazer uma promoção ou pelo menos você testar. Tudo é teste, vai testando, vai vendo se funciona e se cria aderência. Uma outra coisa que você pode fazer é você aumentar o raio de distância do seu restaurante. E aí você pode me perguntar assim, tá, Ricardo, mas se aumentar, meu motoboy não vai dar conta, vai reclamar e tal. Então você calma.
Primeira coisa que você pode fazer é você utilizar o entregador próprio do aplicativo. Pelo menos na minha região existe essa opção. Ou seja, às vezes tem entregas muito longe que vai ficar ruim para a logística do meu motoboy fazer as entregas, se você tiver mais do que motoboy, se tiver ruim a logística, você tem essa opção de você chamar o entregador do aplicativo. Óbvio, você paga uma taxa que é bem salgadinha, o seu lucro vai ficar menor ainda, mas é melhor você ganhar um pouquinho do que você não ganhar nada, né? E você aumentando o raio, provavelmente vai aumentar seu número de entregas, daqui a pouco você vai ter que ter mais motoboys, enfim, você vai vendendo mais. Chegou a hora de você vender muito. Então, aumente o raio de uma forma que seja, enfim, compatível aí para você para o seu alimento chegar num tempo razoável, né? E uma outra dica que eu achei muito bacana é que você pode ser proativo na sua comunicação do aplicativo. Ou seja, toda vez que uma pessoa fizer um pedido no iFood, você pode mandar uma mensagem para ela falando que todos os seus, tudo está sendo feito da melhor forma possível no seu restaurante, os cuidados estão sendo redobrados de higiene, que a sua equipe está preparando aquele pedido para ela agora, agradecer, enfim. Seja proativo, porque as pessoas muitas vezes não esperam isso, só esperam uma confirmação e uma coisa fria. Às vezes tem pessoas que gostam dessa proximidade, dessa comunicação. Vamos agora então para o marketing digital. E com certeza o marketing digital é a melhor forma de ataque sua no seu momento. É o seu melhor aliado, com certeza. Afinal de contas, as pessoas não estão andando mais nas ruas, né? E muitas coisas não estão sendo entregues mais. Por exemplo, ninguém está ouvindo mais rádio, ninguém está mais recebendo revistas porque não pode ser entregue. As pessoas não andam mais de carro, então outdoor é uma coisa que está funcionando muito menos. Mas as pessoas continuam olhando o celular, estão em casa. Então, o marketing digital é a melhor forma. Se já não era antes, eu sou o maior defensor disso, agora ela está cada vez mais em alta e pode ser o que vai salvar o seu restaurante. Então você tem opções como WhatsApp, SMS, Instagram, Facebook e Google, são as principais. Existe muita coisa que você pode fazer nela. As principais que eu uso são Instagram e o Facebook. E também o WhatsApp, que eu tenho em minha lista de clientes. Então, a maioria das ações que eu tenho feito são nelas. Uma dica que eu dou é que vocês podem copiar o Instagram do Restaurante Drummond. Vai lá e veja tudo que eu estou fazendo. Estou mexendo em bastante coisa, tem os links na bio que você pode fazer, enfim. Veja, vai clicando, fuçando em tudo que você puder fuçar. Porque eu estou tentando, eu peguei para mim 100% o marketing agora do restaurante e estou tentando fazer uma série de coisas diferentes que eu posso fazer para movimentar. Então, eu estou reinventando completamente o marketing do restaurante, então pode ser muito bacana que vocês acompanhem lá e copiem. Não tem problema nenhum de copiar, o que me interessa é que vocês façam com que os seus restaurantes sobrevivam nesse momento, tá? Uma outra dica que eu dou é que você pode ver também a minha live sobre mídias sociais. Ela estava offline, eu coloquei ela online de novo, ou seja, você pode assistir lá. Ela é muito bacana nesse momento. É óbvio que você tem que adaptar algumas coisas para delivery, que a minha live era mais focada em restaurante mesmo, mas muitas coisas você pode utilizar, então é bacana de você assistir ela também, tá? Algumas dicas que eu te dou para o seu marketing digital, tá? Uma primeira coisa que você pode fazer é você mostrar os seus cuidados. Mostre. Chegou a hora de você mostrar que seus funcionários estão trabalhando com luva, que eles estão higienizando tudo. Pode mostrar quando sai um pedido, sem mostrar o nome do cliente, mas você pode mostrar que está saindo bastante pedido. Você pode mostrar os bastidores, né, do que está acontecendo, mostrar que tem vida, mostrar que você que as pessoas estão trabalhando no seu restaurante. Você pode até se filmar comunicando para os seus clientes, você que é dono, que às vezes as pessoas conhecem, já falou, eu fiz isso, pode ir lá ver no Instagram, a gente está funcionando assim, agora estamos cuidando, estamos redobrando todos os cuidados. Chegou a hora de você colocar a sua cara. Não tem problema você se mostrar que está ali nos bastidores lutando. Todo mundo sabe que não está fácil agora, então chegou a hora de você mostrar isso, de você aparecer. Eu sei que às vezes você pode ser tímido, mas é necessário você ter um tipo de comunicação nesse momento, né? Uma outra coisa muito bacana, e talvez fora da caixa, que você pode fazer, é você ativar o lado social ou de comunidade. De repente você pensar em alguma ação para você ajudar as pessoas de mais idade da sua região, ou você fazer alguma coisa com relação às pessoas que moram mais perto de você, para que elas te ajudem, para que elas peçam de você, que elas priorizem o que você está fazendo. Enfim, trazer o lado aí da união nesse momento. Acho que o ser humano, principalmente nesse momento, está muito unido. Todo mundo está muito solidário. E você pode explorar isso sem que você fique apelativo e desesperado, pelo amor de Deus, né? E de uma forma geral, você pode gerar conteúdo com tudo que você estiver filmando e acontecendo no seu restaurante. Agora, você pegar o seu celular, começar a filmar as coisas, tirar foto e postar. Não precisa ter fotos perfeitas e fotos muito elaboradas agora.
as pessoas querem ver o que está acontecendo, elas querem se sentir seguras e educadas por você que tem restaurante, e elas podem pedir. Elas podem pedir comida na casa delas. Não precisa parar nesse sentido. A sua equipe está ali batalhando, lutando e tentando vencer isso. Então você precisa explicar isso para as pessoas sem fazer um drama, sem ficar aquela coisa chata e apelativa. Mas você pode sim informar isso é um bom marketing nesse momento. Agora vamos falar um pouco sobre o lucro. Primeiro de tudo é que não existe oportunidade na crise. São poucas empresas que estão se dando muito bem nesse momento, então não ache que tudo que você vai fazer agora vai te gerar lucro. Né? Margem de lucro ela parou de ser a sua prioridade agora nesses próximos meses. Infelizmente é o que é a realidade. E a não ser que as coisas mudem de uma forma, enfim, que amanhã não sei o que pode acontecer, mas é muito provável que você não tenha lucro nesses meses e você vai ter que aprender a conviver com isso. Né? Então, de uma forma geral, você precisa vender, você precisa participar de promoções, fazer combos, você precisa se reinventar. Né? O seu objetivo maior não é mais ter lucro, você ter aquela margem de lucro de 10, 15, 20% no final do mês, mas a sua prioridade deve ser simplesmente você sobreviver nesse momento. Se você conseguir diminuir o seu prejuízo, ótimo. Se você conseguir, de repente, até empatar suas contas por umas vendas grandes do seu delivery, nossa, você já é uma exceção e um grande vencedor nesse momento. Mas você tem que cuidar para você não fugir da sua essência, né? Não faça promoções exageradas, né? Não apresente desespero de uma maneira geral. Porque isso pode ser muito ruim e às vezes num momento desse que você vai tentar fazer de tudo para que você venda mais, para que a sua empresa venda, pode ser que você destrua a marca da sua empresa. Então, não apresente desespero, mantenha a sua essência. Se você tem uma proposta que é mais premium, dê um tipo de desconto aqui, outro ali, mas não exagere muito, mantenha pé firme na sua proposta, porque as pessoas vão procurar você pela sua essência. Se você mudar completamente o seu restaurante, elas não vão entender nada, e depois quando você reabrir o seu restaurante, vai parecer que você estava desesperado e que você procurou medidas apelativas, isso é ruim. Então, toma cuidado com relação a isso. Bom, chegou a hora também de você começar a fazer algumas contas e tomar algumas ações. Por exemplo, você precisa renegociar tudo que você puder renegociar. Todos aqueles contratos que você puder deixar para depois, você pode renegociar com alguns fornecedores seus, você ganhar um pouco mais de prazo para você ter fôlego e capital de giro nesse momento. Você tem que diminuir todos os gastos que você puder, corte todos aqueles gastos supérfluos, as coisas que você não precisa nesse momento. Não é a hora de você investir, não é a hora de você fazer melhorias, chegou a hora de você pisar no freio em tudo que você tem de gasto e só realmente gastar com as coisas que você precisa fazer. Ou seja, você precisa pagar a sua folha e isso é uma prioridade. Então você tem que zerar todo o resto, que eles não é tão importante, e negociar tudo que você puder negociar nesse momento. Você precisa, então, calcular qual que é o seu custo fixo, né? E o seu custo variável, mas principalmente o seu custo fixo, aquele custo que você não consegue diminuir mesmo, e ver quanto que você precisa faturar para que você pague as contas. Veja lá o seu custo fixo, dá tantos mil. No mínimo, você tem que faturar aquilo ali para você empatar. Se você conseguir empatar, você é um vitorioso muito grande. Provavelmente não serão todas as pessoas que vão conseguir empatar nesse momento. Mas se você conseguir vender pelo menos um pouco, o seu prejuízo ele vai ser menor, né? E se for necessário, você pode estudar algumas opções de empréstimos nesse momento para que você ganhe fôlego para a sua empresa não morrer. O importante é que a sua empresa não vá à falência nesse momento. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai, infelizmente, ir à falência agora. Então, você precisa evitar que isso aconteça com você também, tá? E uma outra coisa que você precisa fazer é você ficar atento às novas medidas. Hoje eu vou falar sobre algumas medidas que até o dia de hoje já existem, mas você precisa prestar atenção e estudar todas as outras medidas que vão surgir. Existe até um boato que, enfim, não é boato, tá? No site da Abracel, que existe uma medida que será feita específica para bares e restaurantes, porque o nosso setor ele é muito prejudicado. Então, fique atento a elas, porque elas podem mudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, finja que elas não existem, vá batalhando, vá lutando, vá tentando vencer isso, não desista, porque eu tenho certeza que se você tentar, você vai conseguir ter sucesso na sua empresa. Pelo menos eu torço por você. E eu vou ficar muito feliz se você conseguir fazer isso. E de repente me avisa aí depois que você conseguir sobreviver que essa live te ajudou de alguma maneira e enfim, eu vou ficar muito feliz com isso. Uma outra coisa que você precisa prestar atenção nesse momento é que você precisa ser humano. Primeiro de tudo, tenha calma. Não faça nada apavorado, não faça nada por impulso nesse momento. Às vezes não é 1, 2 dias a mais que vai mudar completamente a realidade da sua empresa.
Como eu falei antes, o governo ele já está liberando uma série de medidas que ajudam um pouco a gente a sobreviver nesse momento e talvez ainda exista uma específica para bares e restaurantes, pelo menos é isso que tem sido falado. Então, não demita todos os seus funcionários, não faça isso, pelo amor de Deus, agora, porque vai ser gerado um problema muito grande e também, na hora que as soluções vierem, você vai ter que recontratar vários funcionários e depois você não vai conseguir, às vezes, achar aquela sua equipe que você tinha que você estava muito satisfeito, tá? Existe a medida provisória 927, que eu vou falar um pouco mais pra frente para vocês aqui, principalmente as coisas que meus advogados falaram para mim. Então, ela já te ajuda um pouco, né? E essa medida, ela te ajuda justamente a você ganhar tempo, porque às vezes é isso que o seu restaurante precisa fazer. Ganhar tempo, ganhar fôlego aí, por esses momentos que vão ser mais difíceis, que realmente a economia vai estar muito parada e você vai estar proibido de abrir. Tudo que você precisa ganhar tempo. Se você pudesse pular daqui a 6 meses seu restaurante e congelar todos os seus custos, não seria ótimo? Não é exatamente isso que você pode fazer nesse momento, mas essas medidas, tudo que está acontecendo, eles te ajudam a você justamente ganhar fôlego e ganhar tempo, né? Então, você precisa se informar, você precisa estudar, por isso que eu estou fazendo essa live. E de uma maneira geral, você precisa acalmar os seus funcionários, porque o que mais tem nesse momento são fake news, aquelas notícias que deixam todo mundo desesperado, a mídia, enfim, tá fazendo um trabalho de espalhar o caos fantástico, então você precisa acalmar os seus funcionários, porque não só você está inseguro, como eles estão inseguros agora. Tenho certeza que existem muitos funcionários seus, caso seu restaurante esteja completamente fechado, que estão pensando nesse momento que vão pra rua, vão ser mandados embora, e tem filhos, tem contas para pagar, enfim, e às vezes eles não conseguem entender tudo que está acontecendo da forma que você consegue entender. Então, fica a lição de talvez você educar eles, você informar eles tudo o que está acontecendo e informe que existe uma luz no fim do túnel e que você está se esforçando ao máximo para que você mantenha o seu restaurante aberto. Talvez chegue a hora de você se aproximar desses seus funcionários e eles verem que você é humano, ver que você é uma pessoa que é bacana também e que chegou a hora de você acalmar eles e deixar eles tranquilos. Agora vamos falar sobre a MP, medida provisória 927. Foi a medida que o Bolsonaro informou nesses últimos dias e soltou, enfim, que foi bem polêmica, inclusive. Uma primeira coisa que eu gostaria de informar a vocês é o seguinte. O que eu estou te falando agora é um resumo, é uma visão sobre tudo que eu estudei sobre essa medida e que meus advogados passaram para mim, também em forma de resumo. Então, se você quiser ter mais detalhes, quiser tomar ações precisas sobre isso, eu sugiro muito que você procure um advogado somente para validar. Mas eu queria pelo menos traduzir para um português fácil para você e você saber tudo que você pode fazer nesse momento, pelo menos, não tudo, mas as coisas mais importantes aqui para o nosso setor de bares e restaurantes, tá? Essa medida ela tem validade imediata por 60 dias. Então ela começou a valer tudo que está escrito nela desde o momento que ela foi publicada e vai ficar válida aí por 60 dias. Mas ela é uma medida provisória e ela pode mudar a qualquer momento. Tanto é que ela mudou com o pronunciamento do Bolsonaro, falando, enfim, eu já vou chegar nesse ponto aí, mas falando que teve uma cláusula específica que foi adiada. Então ela mudou já em menos de 24 horas. E ela pode ir mudando ao longo do tempo. É provável que ela vá mudando, então vá se informando disso. Vá se informando como é que está funcionando, porque como é que a realidade dessa medida está mudando, porque ela pode mudar e deve mudar ao longo do tempo. A primeira coisa que essa medida ela permite é que ela possibilita a celebração de acordos individuais, sem ter burocracia. Ou seja, você pode buscar um advogado e você fazer um acordo individual com o seu funcionário. E esse acordo ele fica acima da CLT, que é justamente aquela, enfim, as leis trabalhistas que a gente tem que seguir, tem que, enfim, respeitar. Ela fica acima da CLT, ela só tem que respeitar justamente a nossa Constituição Federal. Ou seja, existe uma grande margem de você negociar uma série de coisas, que eu já vou falar aqui quais são as principais. E você justamente corta uma série de burocracias que você precisaria para você fazer um acordo individual em qualquer outro momento. E as principais alternativas aí dessa medida para o nosso setor são antecipação de férias individuais e coletivas, banco de horas, suspensão de exigências administrativas e segurança no trabalho e diferimento, ou seja, adiamento do FGTS. Eu já vou falar sobre cada uma delas aí com mais calma na sequência. A primeira delas são férias individuais, As férias individuais, elas significam que você pode antecipar as férias de seus funcionários num período de até 48 horas de antecedência. Ou seja,
2 dias antes você pode informar o seu funcionário que ele vai entrar de férias. Não precisa ter aquele prazo de 30 dias, como é normal de acontecer e que normalmente deve ser respeitado. Mas existe um mínimo de férias que você pode dar de 5 dias para os seus funcionários. Ou seja, se o seu governador falou que o seu restaurante tem que ficar fechado por 7 dias, por exemplo, você pode dar 7 dias de férias para o seu funcionário. E se ele renovar, que foi o caso nosso, você pode dar mais 7. Ou seja, você vai ganhando fôlego. Por quê? Você teria que dar as férias de qualquer maneira para o seu funcionário. Você teria que pagar caso você faça uma rescisão, caso isso aconteça. Então, você dar as férias agora significa que você está postergando um pouco e dando um pouco de sobrevida para a sua empresa. Você não está pagando nada a mais por esse momento. Simplesmente você está tentando postergar a sua decisão, que pode mudar de acordo com qualquer coisa que o presidente falar, ou que o seu governador falar, e de acordo com, de repente, a cura que forem descobrindo, não sei, tudo pode acontecer. Então, fôlego nesse momento, ganhar fôlego, ganhar mais dias nesse momento é essencial para que você consiga sobreviver. E uma outra coisa que existe também é que você pode dar férias mesmo que o período aquisitivo não tenha transcorrido. Isso significa que você contratou um funcionário agora, você pode dar férias para ele já nesse momento. Por mais que ele não tenha completado, às vezes, 1 ano ainda de empresa, você já consegue dar férias, mesmo que esse período não exista. Então isso é muito bacana, você pode adiantar as férias desse seu funcionário e fazer ele trabalhar ali 2 anos depois sem tirar férias. Enfim, é duro isso? É duro, mas é melhor do que a pessoa ficar na rua nesse momento. Então, enfim, os parâmetros mudaram agora. Então, chegou a hora de você barganhar isso, você fazer as pessoas entenderem, seus funcionários, que às vezes você vai ser colocado numa situação que ou você faz isso, você adianta as férias, que às vezes o cara nem tem direito, ou infelizmente você vai ter que mandar ele embora. Às vezes você explicar isso com muita clareza para o funcionário, ele vai entender. Pelo menos, enfim, eles devem entender se você falar isso de uma forma bacana. E uma outra coisa é que o grupo de risco, ele deve ser priorizado para você dar férias. Você tem pessoas com problemas crônicos, problemas de respiração, ou pessoas com idosas no seu restaurante, eles devem ser priorizados para ganhar férias agora, para ficar em casa. Com relação às férias coletivas, você pode também dar férias coletivas com 48 horas de antecedência para todos os seus funcionários. E os limites máximos e mínimos, eles estão agora relativizados por causa da CMP. Então você meio que pode fazer um período que for interessante para você, sem o mínimo, sem o máximo. Mas, de qualquer forma, eu recomendo você não dar férias coletivas. Tente fazer o delivery. Tá funcionando o delivery em uma série de restaurantes, tá funcionando no meu, graças a Deus, o delivery. A gente tá conseguindo realmente ganhar uma sobrevida. Então, eu quero encorajar vocês a pelo menos tentarem. Porque se você dá férias coletivas, você vai ter a certeza de que você não vai faturar nesse momento. E você não faturar é você fazer com que o caixa pare de entrar. Esse caixa parando de entrar é terrível, porque os seus boletos, eles continuam ali existindo e a sua folha, ela continua existindo. Então, eu não quero que você desista, eu quero que você batalhe. Então, não dê férias coletivas. Se for possível, se você conseguir fazer esse delivery, faça, porque é melhor do que você manter o seu restaurante e fechar, muito provavelmente. Uma outra coisa que você pode fazer nesse momento é o banco de horas, né? E é possível que você faça esse banco de horas, como a gente falou ali, por contrato individual. E você pode implementar banco de horas independente de sindicato, independente de qualquer situação agora, nesse momento. E uma outra coisa que mudou é que você pode compensar horas em até 18 meses a contar do encerramento dessa calamidade. Ou seja, você vai ter um prazo muito grande para você compensar esse banco de horas. Então, esse banco de horas ele pode ser até encarado como uma alternativa para alongar as férias. Vamos supor que você deu já as férias todas que o seu funcionário tem direito, você deu um pouco mais ainda do período que ele ainda não teria direito a pedir. Você pode alongar esse período, ainda contando os dias que ele está não trabalhando ou com jornada reduzida, para você alongar as suas férias. Então, é mais uma medida que você pode usar para você ganhar uma sobrevida no seu restaurante. Então é muito bacana, pense nisso antes de você fazer qualquer decisão mais difícil nesse momento. E os outros pontos finais são, existia uma cláusula, existia um parágrafo que que você poderia fazer a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses seguidos. Ela foi revogada via Twitter pelo presidente, enfim, vocês já devem saber da confusão que deu, mas isso aí caiu e não existe mais. Tá? Existe uma outra medida muito importante que é o diferimento, ou seja, o adiamento do pagamento do FGTS dos meses de março, abril e maio, ou seja, que venceriam em abril, maio e junho. Eles vão poder ser pagos, parcelados em parcelas iguais, sem juros e sem multa, a partir do dia 7 de junho. Ou seja, é mais um gasto que você não vai precisar ter agora, que você vai poder parcelar para
depois. Mas para você ter benefício dessa medida, você tem que declarar os valores de FGTS para a Receita. Você pode falar com a sua contabilidade que eles fazem isso para você. Eles já devem estar informados de como é que fazem isso nesse momento. Tá? E uma outra coisa que você precisa saber é que as contaminações de coronavírus elas não são consideradas ocupacionais. Ou seja, a não ser que seja provado que a pessoa ela foi contaminada dentro do seu restaurante, não vai ser culpa sua caso um funcionário contraia o coronavírus. Porque, afinal de contas, é muito difícil alguém provar que ela contraiu no trabalho. A pessoa pode contrair em qualquer momento. Ela pode ir no mercado e contrair, ela pode no caminho de casa contrair, ela pode, enfim, com o vizinho contrair. Não tem como ter certeza de quem você contraiu. Então, não se preocupe com isso pelo mesmo momento. Óbvio que treine seus funcionários, faça o máximo para você não passar a doença. Se você tiver funcionários com sintomas, mande eles para casa, mas é muito difícil que alguém prove que foi culpa sua de ter pego esse coronavírus, tá? Então, fique tranquilo com isso, mas tome todas as medidas de precaução possíveis. Existe uma outra resolução, a resolução número 152 do dia 18 de março, que foi a resolução com relação ao Simples Nacional. Ou seja, foi prorrogado o pagamento do Simples Nacional. O que vencia dia 20 do 4 vai ficar com vencimento para o dia 20 do 10. O que vencia dia 20 do 5 vai ser prorrogado para o dia 20 do 11. E o que vencia dia 22 do 6 vai ser prorrogado para o dia 21 do 2. Ou seja, tudo que você faturar agora no seu delivery, que você conseguir vender, você não vai precisar pagar o Simples, o imposto que você paga para o governo federal agora. Você vai poder pagar isso lá na frente, o que vai te ajudar muito a você recuperar o seu capital de giro nesse momento. E eu queria agora deixar minha mensagem final. Essa é uma coisa mais pessoal que eu queria trazer para vocês. Primeiro de tudo aqui, ninguém sabe exatamente onde vai parar tudo agora nesse momento. Pelo menos até o dia de hoje, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Amanhã ou depois o governo pode mudar tudo. Amanhã ou depois pode surgir uma nova doença, podem surgir novas coisas, a gente não sabe. Ninguém consegue prever exatamente no dia de hoje, pelo menos, o que vai acontecer. Mas você tem que saber o seguinte, tudo nessa vida passa, tudo é passageiro, né? E esse momento, essa crise também vai passar. Você precisa acreditar nisso, você precisa ser otimista. Você que é líder, principalmente no seu restaurante, você precisa ser muito otimista nesse momento. Trabalhe com o que der, trabalhe com essas informações, saiba que você não vai ter uma operação provavelmente perfeita, mas se não for perfeita, se não der, você tem que tentar de uma outra forma. Desistir nesse momento, ele não pode ser uma opção para você. Eu acredito em você que está me ouvindo, eu acredito que você vai conseguir vencer esse momento difícil e se eu puder ajudar, entre em contato comigo no Instagram. É isso aí, boa sorte a todos. Muito obrigado e deixa aí a minha hashtag. Tudo passa nessa vida com certeza. E esse momento vai passar, você vai vencer, eu tenho certeza disso. Um abraço.